Boa noite a todos, que a paz de Deus envolva a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Hoje vamos dar seguimento então à nossa doutrina do Centro Espírita Casa da Paz Allan Kardec de Santa Vitória do Palmar. Hoje, seguindo o roteiro, nós vamos tratar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A caridade é um fundamento no Espiritismo e no Evangelho. É tão necessário que na carta dos Coríntios, Paulo fala resumidamente o seguinte: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O Espiritismo é um movimento pautado na razão, na fé raciocinada, na lógica, na ciência, na filosofia e na religião, mas traz consigo como tema central de caridade, sem o qual a inteligência se transvia. Caridade aqui entendida como o amor em movimento, o amor na prática. De que adianta um cérebro iluminado sem ter luz no coração, sem ter desenvolvido em si todos aqueles valores divinos, aqueles valores que Jesus veio nos trazer como máximas de Deus? É a caridade, o amor que traz luz para a razão, para que consiga transcender o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Mas há que se ter a noção do que seja a caridade, porque quando eu faço bem a outra pessoa, mas no meu íntimo eu faço aquilo intencionalmente, para que aquilo de alguma forma me traga um benefício, seja trazer mais evidência social, seja com isso efetivamente também o dia que eu desencarnar ter uma condição melhor, ir para um plano espiritual melhor, eu não estou fazendo isso de forma genuína, estou fazendo isso com interesses próprios, visando a um aproveitamento próprio. Aí eu não tenho caridade, aí eu tenho no máximo um ato do bem, aí eu tenho no máximo uma atividade assistencial, uma atividade beneficente. Emmanuel, a respeito do que seria a caridade, fez a seguinte reflexão: o irmão, quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso,
sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior o título de irmão. Então aqui dá para ver bem, de forma exemplificada, o que é realmente uma caridade, o que aos olhos de Deus é considerada a caridade. Porque para Deus o que importa muito mais que o ato é a intenção pelo qual me fez fazer aquele ato do bem. E para o Espiritismo não existe melhor maneira de transformar, de deixar de ser um espírito imperfeito e virar um espírito bom, de luz, do que através da prática da caridade, onde dá um salto evolutivo naquele que pratica. Começa a gerar mais o sentido de coletividade, de irmandade, o sentido de fraternidade entre as pessoas. E ainda, fazendo o questionamento que sempre fazia Kardec aos espíritos superiores, na sua codificação, quando chega a hora da caridade, na questão 886, questiona o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nessa resposta os espíritos falam na benevolência para com todos, é praticar com todos a gentileza, gestos de ternura, de afeto, de compreensão, de forma que traga ao outro, transmita ao outro docilidade. A indulgência para com as imperfeições. Aqui se fala o seguinte: ter compaixão diante das falhas alheias, desenvolver entre nós a tolerância mediante o que a gente encontrar de imperfeições nos demais. E o perdão das ofensas, logicamente, é perdoar realmente a todo aquele que me prejudica, no sentido de não desenvolver por ele sentimentos de vingança, de mágoa, desejando o mal. Muitas vezes nós nos colocamos em situações que é muito difícil desenvolver, né, todas essas aptidões, mas através dos ensinamentos do Evangelho nós podemos ir pouco a pouco conquistando o equilíbrio da amorosidade em nós, mediante ao meio que vivemos, mediante as pessoas pelas quais nós nos relacionamos. Conseguimos desenvolver em nós o sentido de justiça verdadeira e não de vingança. Conseguimos desenvolver em nós a bondade e o perdão, o silenciar as falhas alheias. Em relação ainda à caridade, ela é muito ampla, ela não se envolve só no campo, na ajuda material, nos trabalhos assistenciais, que são muito importantes ainda na humanidade. Há muitas bocas necessitando do alimento, sem poder. Há muitas pessoas sem um abrigo, há muitas pessoas sem o cobertor para lhe tirar o frio, né? Muitos trabalhos materiais são ainda necessários diante do pouco desenvolvimento planetário que ainda temos, né? Num planeta ainda de provas e expiações, onde muitos ainda estão colhendo o fruto de tantas e tantas atitudes impensadas do passado, e por isso a fome, por isso a miséria. Mas nós o que devemos fazer? Não julgar, nós devemos apoiar, porque estamos todos no mesmo barco. Se não estamos, de repente,
com determinadas questões na nossa vida, outras estamos, não é à toa que estamos aqui, num planeta de provas e expiações. Todos estamos espiando e ainda em provas a serem desenvolvidas. Mas, como eu disse, além dessa parte material, a caridade também é para desenvolver outras coisas, como o escutar o outro, o apoiar, o ajudar o outro a sair de um sentimento negativista. Existem muitas formas da gente ajudar as pessoas. E no Espiritismo nós temos muitos trabalhos, não só assistenciais, materiais, mas pautando principalmente nessa outra parte da caridade. Exemplo disso são os trabalhos mediúnicos, onde os médiuns, em comunicação com o plano espiritual, acabam por ajudar a acolher aqueles nossos irmãos desencarnados em sofrimento, em angústia, em terror, em sentimentos de vingança. Traz o consolo e traz o entendimento dos ensinamentos de Deus, traz para todos esses desencarnados aí em sofrimento a máxima que todos somos irmãos, todos somos amados por Deus, inclusive eles. E chega a hora da gente nos permitir a transcendência espiritual. Outro exemplo de caridade no Espiritismo é o nosso atendimento fraterno. Uma caridade que se dá um trabalho muito bonito para os encarnados, para todos aqueles que precisam ser escutados, todos aqueles que estão enfrentando problemas existenciais, síndromes, tendências suicidas, enfim, problemas familiares, financeiros. Nós estendemos a mão, dando um tempinho para conversa a todos aqueles que estão necessitando deste apoio. Paulo de Tarso ainda diz o seguinte: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Mas a caridade, nós não podemos encarar ela única e exclusivamente como uma prática entre grupos religiosos, entre religiosos, porque a caridade é uma virtude a ser desenvolvida por toda a humanidade. É necessário para que a gente possa transcender espiritualmente que nós desenvolvemos esse elo entre a humanidade inteira, essa preocupação não só com meus problemas próprios ou com aqueles que fazem parte da minha vida afetuosa, mas todos. Esse é o entendimento. Essa é a grande máxima para que nós possamos desenvolver o nosso ser espiritual, a nossa moral na prática. Como eu disse, caridade é amor na prática. E ao mesmo tempo que a gente encarar que para ser caridoso nós temos que fazer parte de um grupo religioso, nós estamos fazendo distinções entre as pessoas, quando o que na verdade para Deus não importa se eu sou do grupo A, do grupo B ou de nenhum grupo, é assim a minha intenção, o que me faz agir dessa maneira, como eu disse. Porque nada adianta eu fazer parte de um grupo religioso, estudar as leis de Deus, estudar o Evangelho, outras obras relacionadas e não colocar nada em prática. Inclusive, muito é cobrado, ao que muito é dado, muito mais é cobrado. Ou seja, aquele que muito tem conhecimento, mais lhe é cobrado. Então, inclusive, tanto não é de um grupo religioso a capacidade de ser caridoso e o entendimento que Deus pode ter de um ser verdadeiramente caridoso, que inclusive até Chico Xavier dizia o seguinte:
Muitos que se dizem ateus são mais próximos de Deus que muitos religiosos, porque não interessa que grupo religioso eu faça ou nem faça parte do grupo religioso. Isso é só uma maneira que eu encontro, particular minha, de me conectar a Deus, mas eu vou entender realmente essa conexão no momento que eu pôr em prática o amor, a solidariedade, a caridade. Então eu posso ser uma pessoa totalmente desvinculada de algum grupo religioso, mas viver esse amor, essa lei divina na prática. E é isso que importa. Então, concluindo, eu vou ler ainda uma passagem aqui na Instruções dos Espíritos, que todos os capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo trazem, e neste capítulo, Paulo Apóstolo nos traz a seguinte mensagem: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Muito boa noite e que fiquem todos com Deus.